meus amigos, estamos aqui mais uma vez para podermos estar juntos, estudando a obra de Joana de Ângeles, mas o Livro dos Espíritos, comentado pelo Miramês. Flavinha, tudo bem contigo? Tudo bem, Jimmy, com você? Tudo jóia também. Preparado para mais um programinha nosso? Bora lá. E tudo a sua mensagem seria fragmentária, né? O que a gente poderia comentar a respeito de tudo isso na obra de Joana de Ângeles? A Joana explica a visão que Jesus tem da reencarnação como uma visão para justificar os fatos que ocorrem na nossa vida atual. Então, seria difícil explicar os ocorridos da nossa vida atual se não pensarmos que existiram vidas anteriores e que eu ainda posso me recuperar em vidas sucessivas, né? Então, a Joana fala de que Jesus cita essas informações já na sua época, mas, Jimmy, é legal lembrar que ele não usava a palavra reencarnação nos textos, né? Pelo menos os discípulos não utilizaram isso nos escritos, né? Mas uma vez eu estudei que a palavra ressurreição acontece diversas vezes na Bíblia. E ela não tem conotividade necessariamente da ressurreição como a gente entende hoje. Se pegarmos alguns trechos, a ressurreição está muito mais para o lado da reencarnação do que ressuscitação em si, sabe? É bem legal, uma vez eu estudei sobre isso. Porque, como que ela coloca aqui, né, em questão de termos de justiça, nós não teríamos, assim, como entender isso, porque se nós não nos aprofundarmos no termo da reencarnação, às vezes nós temos, assim, o pobre e o rico, por exemplo. Como explicar essa diferença? Nós temos o sadio, uma pessoa sadia e uma pessoa enferma. Como é explicar esses dois opostos em relação a isso? E praticamente o amor, né, como ela coloca na obra, facilita o entendimento da questão do recomeço. Mas entender esse recomeço que às vezes nós ainda temos muitas dificuldades, né? Sim. Então, perfeito. E conhecendo a reencarnação, né, o que Jesus poderia, o que podemos coletar da questão com a identificação com Jesus? Vou ler aqui para a gente explicar, Jimmy. Então, de imediato, quais necessitados estavam em condições de recuperar a saúde ou não? Considerava os fatores que os conduziam ao sofrimento, por isso mesmo, nem todos lhe buscavam ajuda, logravam-na ou recuperavam-se. Porque daí está completamente ligado às falas de Jesus em relação à fé que cada um tinha, né, Jimmy? E quando Jesus fala também de reencarnação, a Joana cita que os discípulos não tiveram nenhuma resistência ao entendimento reencarnacionista que Jesus explicava. Porque quando Jesus cita sobre Elias, João Batista, a reencarnação, os discípulos entendem bem a mensagem, né? Isso é verdade. Isso é verdade, tanto é que dentro dessa condição toda que você está comentando, ele fazia, por exemplo, tomando como exemplo as curas, ele sabia aonde estava localizada a enfermidade, se era na questão física ou se era na questão espiritual. Sim. E você poderia comentar um pouquinho disso com a gente, não? Olha, lá no texto, a Joana fala que ele sempre se baseou, Jesus sempre se baseou em pensamentos de reencarnações, reencarnacionistas.
E aí, eu não sei se a gente já vai entrar nesse ponto, Jimmy, que você até citou no começo, que o homem é o modelador do seu próprio destino. Porque Porque... daí, Não, pode é, falar. porque daí temos o pensamento do que eu consigo ter fé e acreditar que o que eu estou passando no momento, por exemplo, um problema de saúde, o que eu vou fazer para sair dessa situação, apesar de eu procurar remédios para tratar. Mas e Uhum, aí? Por que que eu adoeci com essa situação? Por que que eu fiquei desta forma? E a uhum. partir desta doença, porque naquela época nem todas tinham curas, podiam ficar sequelas e tudo mais, eu ia modelar o que seria da minha vida a partir daquilo. Então, aqui a gente tem essa frase interessante que é que Jesus conhecia essa fragilidade humana e ele incentivava sempre o trabalho, a construção como uma fortaleza moral, porque ele falava já, olha só que legal, da lei de causa e efeito, mas não usando esses termos, que é o termo de Kardec, né? Que Kardec que Uhum. traz esses termos, mas que ele já existia. O que eu faço aqui eu resgato aqui, né? Eu pago, como a gente diz, entre aspas, eu pago aqui mesmo. E é interessante que eu tive problemas de saúde essa semana passada a gente não conseguiu gravar, e toda vez, Jimmy, que eu tenho dor de garganta, eu lembro o que, que eu andei falando que eu não deveria, Ah, né? A lei de causa e efeito cai rapidinho em mim quando eu venho numa questão frágil de saúde, principalmente da minha garganta. porque essa questão da nossa fragilidade, do nosso desentendimento com algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, é muito normal, porque às vezes, por exemplo, a irritabilidade, né? A questão Uhum. de ficar irritado com qualquer coisa. Ou às vezes Sim, até também da pressa. Nossa, eu preciso chegar num determinado momento, tal hora, tal minuto, e no meio do caminho se vem fazendo tudo isso, chegar o mais rápido possível. Só que nós nos esquecemos que no meio do caminho há outros e que às vezes nós podemos provocar alguns dissabores para nós e para os outros também, né? Por sim, isso que quando foi colocada aquela pergunta que o homem é considerado o próprio modelador da vida dele, são em dois pontos, tanto numa forma que pode ser construtiva da felicidade, como também da infelicidade, porque a infelicidade praticamente está ligada com problemas que foram causados ou situações que deveriam ser resolvidas de uma forma adequada e praticamente foram mal resolvidas. E aqui, junto que o que a Joana nos coloca, como Jesus, sempre aconselhando o trabalho, né, na construção de uma vida melhor, mas uma vida melhor espiritualmente falando, de caráter, né, de moral, para que realmente nessa condição de causa e efeito a gente possa estar cada vez mais aglutinado com o bem do que com as questões de provas e expiações, né? sim. Então vamos lá. E aí a Joana ainda nos coloca a necessidade do nascer de novo, né? Então, É muito legal quando a Joana usa o termo psicoterapia, Jimmy. Achei o máximo, porque eu acho um termo de psicoterapia tão atual, tão de agora. Eu acho que eu vi esse termo há uns 10 anos atrás que eu escutei. E porque se até foi colocado a terapia de psicólogos dentro de convênios, que daí todo mundo tinha acesso e direitos, né? E ela falar sim. que Jesus já era um psicoterapeuta, né, Jimmy? Ah, sim, exatamente isso. Porque ele era profundo conhecedor das necessidades humanas, né? Porque, Sim, como que ela coloca, que a psicoterapia utilizada por ele era baseada na reencarnação, sim, por saber que o
porque o homem é o próprio modelador do seu próprio destino, conforme ele já estabelecia, já comentava com os outros a respeito dos atos anteriores àquela vida, né? Porque hoje, por exemplo, nós podemos, assim, de uma certa forma, entender isso, né? Então, as dificuldades que eu tenho hoje com alguns segmentos da vida é porque no passado eu não soube aproveitar as oportunidades, então acabaram ficando alguns pontos mal resolvidos, né? Sim. E aí Jesus acaba, como a Joana fala, né, que ele não condena a ninguém. E ele tinha conhecimento até, eu acho que até do conhecimento de vidas anteriores daquela criatura que ele poderia estar falando ali naquela hora, né? E Sim, mesmo ele podendo saber de coisas que a pessoa tenha feito, ele não estava lá para condenar, ele estava lá para ajudar a pessoa a superar, para seguir adiante, mesmo sabendo de situações e experiências passadas anteriormente, né? exatamente. Tanto que o Miramês, ele comenta em relação, para podermos entender o infinito, ele fala da profundeza que nós não temos ainda condições de conhecer essa questão do infinito em relação a nós, em relação ao universo, porque existem alguns fatores que nós ainda não conhecemos. Sim. Porque essa questão de Jesus, vamos dizer assim, visualizar, né, todo o contexto daquele espírito que está ali encarnado, ele tinha a questão do respeito, né? Então, o respeito na forma do amor. Então, ele não trazia tudo aquilo à frente dele. Ele apenas fazia somente aquilo naquele momento que estava ocorrendo. Sim. E fazia com que pudesse tudo ser caminhado dentro daquelas possibilidades. Né? Sim. Por isso que ela coloca que Jesus jamais condenou a quem quer que fosse, né? Porque aí ela coloca sempre afirmando, né? Sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante do próprio bem com a consciência divina. Isso me fez lembrar, não sei se você se lembra, recorda, que o Divaldo comentou a respeito daquela mulher adúltera, né? E realmente, quando Jesus pediu, vá, mulher, não peques mais, e ele comenta o motivo daquela confissão. É que o casal se dava muito bem, aí, de repente, o esposo começou a frequentar as noitadas, virou um boêmio, e ela começou a se sentir muito só, e ela, dentro desse clima de solidão, acabou conhecendo um dos amigos e aconteceu o que aconteceu. E mais tarde, ela se tornou uma, vamos dizer assim, uma pessoa que abraçou a causa do Cristo, começou participando da ajuda aos doentes, e anos depois, bate à sua porta um senhor de idade. Ele conta que ele tinha perdido o amor da vida dela, que ele realmente a tinha trocado por outras coisas materiais, e ele estava querendo pedir perdão à esposa dele, e ele queria encontrar muito. E só que ele não identifica que ele está sendo atendida pela esposa dele. Mas ela diz o seguinte: não, eu tenho certeza que ela já te perdoou. E quando ela termina essa frase, ele acaba falecendo, né, desencarnando. Então você pode ver que realmente como é que é a vida, né? Como são as coisas. Então é uma bela lição do Evangelho, que realmente nos traz aquela questão que jamais Jesus condena a nós. Muito bem. Amor a todos com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu infável afeto. Mesmo ele conhecendo as reencarnações anteriores de cada espírito que ele ali participou, vivenciou, curou, ele estava sempre amoroso, entendendo que fazia parte do processo de aprendizado daquela criatura,
e ensinou com amor como que a pessoa poderia superar aquela situação naquele momento, né? O amor que ele nos traz é praticamente a bondade divina para todos nós, né? E ele nos mostra através do seu evangelho, porque através dessas lições nós aprendemos muitas outras coisas, porque o Miramês, não sei se você lembra, ele coloca muito essa questão de como é que nós podemos aprender as coisas boas. É aprender com aqueles que realmente fizeram o melhor, se dedicaram, tiveram sua estratégia, né, em Sim. relação a isso. E aqui é um dos momentos que a Joana nos mostra em relação a isso, né, que amou a todos com desvelo, abraçando toda a humanidade e o seu inefável amor, né? E também, né, aqui nós temos também outra parte muito bacana também, que é a questão da que ele está mostrando aqui, que é a questão que espalhou muitos missionários pela Terra, né? Tem uma parte que eu achei interessante no texto do Miramês, de que o Cristo, ele fala que é a porta da felicidade. E ele Isso, sempre vai nos ensinar a conquistar esse estado de alma com as nossas próprias forças. É muito interessante essa fala. porque é interessante que ele fala nessa parte, ele enquadra bem aqui, porque dentro desse esforço para poder conhecer o infinito, que todas as, como ele menciona, que tudo está dentro de cada um, né? As leis divinas, a questão divina de Deus. Então, isso nos ajuda a podermos entender os nossos momentos próprios, né? Porque quando nós buscamos explorar essa divindade que está em nossos corações, por exemplo, como trabalhar o perdão, como trabalhar a misericórdia, porque são condições que cada um vai ver de uma maneira diferente. Porque é assim, todos nós aqui estamos num planeta de provas e expiações, mas cada um passa a sua vida uma forma que realmente foi trabalhado para que se possa se reeducar, um é diferente do outro. Nós Sim. podemos ver que nós temos dores, mas as nossas dores, na maioria dos que estão encarnados, ela é muito distinta uma da outra. Então, nós não temos uma padronização de criação. Não, E o essa, mesmo problema que eu posso ter e você ter, cada um vai sentir a dor de um jeito, né? isso, exatamente. E olha só, quando ele coloca que ele veio aspirar ele veio acenar uma esperança para nós, essa esperança se cria pelo fato de que nós podemos conversar sobre essas situações e podemos, de uma certa forma, através dessa troca de ideias, cada um possa agregar valores, né, da experiência de cada um, e ali possamos, assim, seguir a nossa estrada, fazendo com que essas ferramentas que nós tocamos, a gente possa utilizá-las no nosso caminho. Sim. Então, de repente, eu tenho 2 martelos, você tem 2 chaves de fenda, então eu te dou um martelo, você me dá uma chave de fenda, aí eu fico com um martelo e chave de fenda, você também, aí a gente consegue apertar parafuso e pregar os pregos que precisa. Sim. Bem isso mesmo. Achei interessante essa questão dos trabalhadores. E aqui é uma coisa interessante que a Joana coloca a respeito das questões dos erros que nós cometemos. Às vezes, nós nos aprofundamos nas lamentações, mas aí ela fala uma coisa muito bacana aqui, né? Eu achei muito legal, o final do texto dela. Ele é até grandinho, ela coloca bem isso, porque é um resumo daquela questão assim: eu erro, depois eu fico me culpando, me chicoteando, né, Jimmy? Exatamente isso.
Então eu vou ler aqui para a gente, ó. Tá Não bom? te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. É exatamente esse ponto. A gente se reconheceu o erro, é um avanço enorme. Já vai estar à frente. Mas não vai adiantar ficar nesse processo de culpabilização, de vítima, eu sou uma burra, eu não consigo, eu não dou conta. Não vai resolver. E Tá? não vai mudar o erro também, né? Não vai apagar. Não, não, exatamente isso, né? E o que é interessante, olha aqui que realmente depois ela continua falando a respeito disso. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Eu gostava de falar para os meus alunos, Jimmy, que assim, ó, aproveitem que na lição da escola ainda dá para usar borracha para apagar quando erra. Porque as lições da vida não vai ter borracha para apagar, né? Mas aí eu sempre falo para os meus filhos, tá bom, errar é humano, todo mundo erra, eu errei, eu vou errar de novo. É normal, natural. Ainda estamos nesse estágio no nosso planeta. Mas recomeça, como ela coloca aqui, né? Recomeça, vamos começar de novo para que o meu futuro modifique, para que no futuro eu não erre, ou erre menos, ou me equivoque, um equívoco menor, porque daí eu já aprendi, já colhi a consequência do erro anterior. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer com ele, né? Exatamente isso, exatamente isso. Porque aqui, o que você comentou, ela comenta também de uma forma mais, dizer assim, mais direta, né? Ela Sim, coloca assim, pede perdão, que habilita ante aquele que nós ofendemos, nós prejudicamos, e também perdoa e desatrela a vida dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. E aí ela coloca assim que a reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. com certeza. Nenhuma encarnação, nenhuma vida a gente deve desperdiçar, né? Exatamente, porque toda a encarnação, cada encarnação propriamente agora para nós que estamos assim abraçando a doutrina espírita, como muitos outros corações também, nós nos encontramos já naquela responsabilidade, né, de que a quem foi muito dado, muito será pedido. E não é que não deve ter essa ideia que quando vai desencarnar, alguém vai estar esperando lá em cima, com um caderninho anotando, ó, você não fez isso, não fez isso, não fez isso, você fez isso, fez Uhum. isso, fez isso. Checklist. Não é um checklist, é a própria consciência, né? É? Porque eu vi uma historinha, não me lembro onde e quando, mas dizem assim, o expositor dizia assim, às vezes nós pensamos que vamos estar diante de um juiz, de um júri, nos cobrando. Pelo contrário, nós vamos encontrar a afabilidade, a doçura, nós vamos ter amigos espirituais que nos vão ouvir e nós vamos ver tanta bondade diante de nós que a nossa própria consciência vai nos dar o juízo sobre as situações pelas quais nós passamos. Sim. Então, A nossa consciência vai nos cobrar, ao mesmo tempo vai nos alertar que sim, alguma coisa precisa ser modificada ali. exatamente isso. E é isso que realmente é o que a Joana nos chama a atenção na questão da reencarnação. É muito bacana isso. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro.
Isso, exatamente. Exatamente. O que a gente acabou de comentar sobre isso, né? Sim. Porque o, cada momento é trabalho, né? De sublimação. O que é sublimação? De transformação. É passar de um estado, vamos dizer assim, muito denso para um outro estado mais suave, mais leve. E essa transformação que realmente o Jesus nos oferece, esse trabalho, para que cada um possa se modificar diante da lei divina e possa entender realmente a dor do outro, né? Ou completar com atos bons para que o outro também possa evoluir. E ela encerra o texto, né, Jimmy? Sim, Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto, para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito. É necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. exatamente isso. Renascer de novo e às vezes assim, não vamos esperar passar a vida inteira pensando que a gente vai renascer, não. Eu acho que cada dia é um renascimento, né? Cada dia Sim, nós temos, assim, oportunidades para que possamos trabalhar cada vez melhor. sim, Bom, exatamente. então agora nós vamos ver aquela questão, né, do Miramês. Na pergunta do Livro dos Espíritos, né, a pergunta 2 é: o que se deve entender por infinito? E aí, Kardec, os Espíritos respondem a Kardec: o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito, né? E Sim. aí, vamos ver o que o nosso amigo Miramês, né, nos seus comentários coloca. Então, um dos primeiros parágrafos, ele diz o seguinte, que o infinito, como que desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Então, É, hoje se pode falar. é que ele fala que como Deus está no centro de todas as coisas que existem, aí ele associa que Deus é o infinito em si. E é tão difícil entender o infinito, como é difícil entender o que é Deus, Uhum, né? Como a gente uhum. já trabalhou na primeira questão do Livro dos Espíritos. Mas é algo que está além do que o nosso cérebro físico consiga entender. Sim, porque dentro de uma determinada forma, nós aqui, por exemplo, a gente pode ter, assim, no nosso dia a dia, por exemplo, esses telescópios, né, da NASA, que trazem até nós milhares de galáxias, né? Então, dentro daquela foto, dentro daquelas condições, quantas estrelas existem, né? Quantos sistemas, galáxias podem existir? Então, a gente não tem nem ideia do que seja, porque é aí que o Miramês, ele nos dá, assim, essa condição de comparação para que nós possamos verificar que o quanto nós precisamos conhecer, né? O quanto nós precisamos avançar na nossa questão moral. Ah, E que eu acabei aí, de falar, né? Que ainda mais se encontra onde achamos a permanência do nada. Mas, né? Como entender esse nada? exatamente, porque, por exemplo, assim, os cientistas querem entender os quásares, os buracos negros, aquela questão das explosões, quando uma estrela está chegando ao seu término, mas o que é importante, que vai demorar ainda para eles poderem entender, é a questão de que a causa de como foi criado aquilo, né? Quais foram os elementos utilizados para aquilo. Então, nessa questão, o Miramês coloca assim os elementos essenciais para que a gente possa chegar
a esse entendimento. Se sentimos dificuldade para definir o que é vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Eu fiz até uma analogia quando a Joana falou da reencarnação, que a gente consegue enxergar a nossa existência atual. Mas como a gente tem o mérito do esquecimento, graças a Deus, temos esquecimento do passado, a gente não consegue visualizar o que são ter tido diversas reencarnações. Então, fica difícil a gente definir o que é uma vida e fica difícil definir o que é infinito. Da mesma forma que a Joana coloca que a gente só consegue enxergar a vida atual. A gente não consegue enxergar o antes e o depois. Porque à medida que cada espírito vai se desenvolvendo, ele vai tendo um certo grau de liberdade. Sim. Porque muitas das vezes não entendem, né, a questão de ter uma fortaleza moral. Essa fortaleza moral é na construção de um caráter, porque às vezes muitos ainda de nós se deixam levar pelo mal. Por quê? Porque vê que às vezes o bem não está surtindo efeito na sua vida, mas às vezes é o fato de não fazer uma avaliação do seu dia a dia. Por exemplo, agradecer pela família, agradecer pelo estudo, agradecer pelo trabalho, pelos amigos que tem. Tem muita, às vezes, cada um de nós se enxergar que realmente que tem ao seu lado, vai poder verificar que realmente tem muitos fatores positivos aí, a saúde, quantos estão, né, no hospital esperando uma cirurgia, quantos estão ali em uma cadeira de rodas, que realmente já não mais podem fazer as atividades que faziam, outros que buscaram a questão da radicalidade nas suas vidas e estão hoje com a saúde comprometida, ou às vezes até perderam a credibilidade pelo excesso que cometeram. Então, é isso que realmente nos leva a valorizar o dia a dia e, por conseguinte, a vida, né? Sim. Estamos situados em baixa escala no pentagrama evolutivo. Nós ainda somos de um planeta de provas e expiações, e ele é só o segundo estágio entre os planetas. A gente está indo para o terceiro, que é o de regeneração, mas ainda a gente está bem baixo na escala evolutiva, né, Jimmy? Tá. É porque existe aquela questão qualquer coisa às vezes pode nos irritar, e se nós não trabalharmos assim de uma certa forma conosco mesmo, as questões que nos perturbam, uma ação que nos é dirigida, nos acusando, outra na qual que coloca em dúvida a nossa integridade moral, né? Então, geralmente, assim, nós não temos nos preparado para sermos passivos, mas nós nos preparamos para sermos reativos, né? Para que realmente, através da agressão, possamos nos defender. E isso não é uma verdade, né? Isso não é uma... Não é... Eu não sei se você colocou no próximo slide, mas essa questão é que o Miramês até discute que falta-nos capacidade de entendimento para discernir certas leis que regem o universo. Perfeito. Porque é interessante a gente prestar atenção de que é difícil entender tudo isso do infinito, da vida, da minha encarnação, porque a gente ainda não está, como no pentagrama lá explicou para a gente não está tão evoluído ainda para entender isso. De certa forma, quando a gente está em estado no espírito, seja de forma durante o sono ou após o desenlace do corpo físico, a gente até pode ter um discernimento melhor de todo esse contexto. E daí nós estamos mais livres de entendimento da situação. Mas nem todos com essa capacidade, né, Jimmy? Mas
Mas a gente, preso na matéria, a gente fica mais restrito ao que o corpo físico proporciona para a gente dentro dessa escala evolutiva do planeta também, né? Eu estou vendo. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. E aí a gente volta no texto da Joana, que quem nos ensinou a visão do amor foi Jesus, e que ele trouxe os ensinos explicando sobre as diversas vidas que a gente possa ter, que a gente vai cada vez mais cumprir mais páginas dentro do grande livro que é o livro da nossa vida, né? Exatamente. Porque a questão de estudar mais não é questão de se apropriar de um conhecimento para poder, é como Paulo diz, né? Vou falar a respeito da caridade nesse aspecto aqui. É a questão de termos um conhecimento vasto dentro da doutrina espírita, mas assim, tem que ser praticado em nós mesmos, né? Porque Paulo diz o seguinte: não adianta falar a língua dos anjos se realmente eu não consigo transformar todo esse conhecimento para a prática da caridade, né? As minhas obras. Quais serão as minhas obras a respeito disso? E essas obras, elas praticamente aumentam a nossa criatividade, a nossa percepção e a nossa responsabilidade diante de um contexto que nós estamos vivendo. E tudo isso a gente vai chegar numa conclusão que é um dever. É nosso dever fazer determinadas coisas. Sim. Mas quando nós realmente amamos, além dessa situação, fazemos algo mais, então, por exemplo, assim, para que a pessoa possa entender, quem está nos ouvindo, é assim: eu tenho, por exemplo, tenho que dar uma aula sobre equação de primeiro grau. Então, eu ensino o aluno a fazer uma equação de primeiro grau. Mas quando eu pego, por exemplo, mostro para ele que tem uma planilha do Excel, com aquela equação x mais 2 igual a 4, ele pode construir uma reta, aí ele está ganhando conhecimento, porque é a aplicação da equação utilizando uma ferramenta para ele poder entender outras coisas que poderão vir na vida dele. Então, eu estou interessado no benefício dele. Então, por isso que essas informações que nos chegam através dos espíritos têm essa finalidade, para que a gente saiba escolher o caminho que nós vamos perseguir, e também aquele que se aproximar, que através das nossas atitudes, do nosso comportamento, possa enxergar por que. Vai perguntar assim: mas por que você não fica nervoso? Por que você é tolerante? Por que você ajuda o próximo? Por que você não é vingativo? Por que você não fala mal do outro? Então, o nosso comportamento vai mostrar e a pessoa vai se perguntar. Aí depois, possivelmente, poderá vir ou não a querer obter essas respostas desses tantos porquês. É isso que a Joana, por isso que Joana chama de Jesus, que foi um grande psicoterapeuta. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. O Miramês fala de que a gente vive em um mundo de duras provas, né? Provas, expiações, reajustes o tempo todo. E quando Jesus vem nos explicar que fazendo o amor, praticando essas ações, como você mesmo falou, Jimmy, eu praticar alguma coisa e o outro me ver fazendo, vai começar a refletir e pensar: olha, eu acho que esse caminho é o mais interessante, né? E também analisar que não tem nada de errado, que o erro eu não gosto de falar que o erro é ruim. Eu sempre falo que o erro é uma experiência vivida, porque daí a gente vai crescer, a gente vai melhorar, a gente vai tentar modificar aquilo, né? Perfeito. Então é isso mesmo, o erro
ele tem a sua finalidade, né? Por exemplo, assim, dá um exemplo muito simples. Às vezes, quando o aluno está começando a aprender a somar, fazer as contas armadas, uma multiplicação, por exemplo. Então, o professor às vezes chega e fala assim, Joãozinho, ó, tá errado, né? O que ele faz? Ele pega a borracha, de baixo para cima ele apaga. Ele vai apagando a conta toda. Mas se o professor diz assim, olha, veja de novo a sua conta. Então ele vai parar para pensar e ele somente vai utilizar a borracha para apagar aquele número que não está de acordo com o que ele aprendeu. Sim. Então, o que Jesus, ele faz isso, né? Jesus nos dá o toque, por exemplo, às vezes assim, estou com um problema para resolver. Aí eu vou para a casa espírita, escuto uma palestra, e na palestra diz o seguinte, você não pode fazer dentro dessas condições. Pense um pouco, reflita. Mas eu quero que aquela situação se concretize porque eu vejo benefícios. Mas no fundo, não vai dar nada certo. Então você foi avisado. Sim. Agora, quando surgiu o erro, é porque realmente apagou a conta toda e não enxergou o número que estava te prejudicando. Eu falei também, né, que a gente vive nesse mundo de duras provas e reajuste em busca da harmonia. E se a gente não for em busca de um estudo, né, de estudar, pesquisar, como é que então, já que está tão difícil, como é que eu faço para sair desse difícil? Exatamente. Pode abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá vai responder, né, Jimmy? Sim, pode ter qualquer lugar que realmente não haverá nenhum tipo de problema. Nem eu também já tinha citado que o Cristo é a porta dessa felicidade, ele sempre ensina. E naquele mesmo exemplo que você deu sobre a conduta que eu falo, né? O outro mostra para a gente como poderíamos ser melhores. Foi isso que Cristo fez. Foi. Apesar dele falar bastante, ensinar bastante por parábolas, histórias, sermões, mas ele deu a sua conduta, ele mostrou como poderia ser feito, né? Uhum. Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. É sempre assim, ai, porque Deus fez isso comigo, né, Jimmy? Não, Uhum. Deus fez exatamente o que precisava fazer. Só que Deus dá uma oportunidade para nós nos movimentarmos também. Porque não é aquela coisa que tudo cai do céu, não. Não. Mas Deus está sempre ali nos amparando. Porque, vamos dizer assim, no dia de hoje, às vezes as pessoas pensam assim, vem uma pessoa, por exemplo, que tem conhecimento, tem uma vasta experiência, e às vezes ela fala assim, não, acho que a mesma coisa vai acontecer comigo. E vamos dizer assim, ela pensa que ela pode colocar um pendrive aqui no meu cérebro, aí ela faz toda a gravação e ela Ctrl+C, coloca no Ctrl+V. cérebro dela. É, E não é nada disso. não. Querer buscar entender o profundamente desconhecido sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. A gente não nos apropriarmos de conhecimentos que seja um conhecimento que eu entenda, porque é difícil, porque quando a gente é professora mesmo, a gente ensina, né? Nós dois somos professores, a gente ensina aquele conteúdo, nem todos pegam da mesma forma aquele conteúdo, né? Uhum. Então, Exatamente. se eu tenho que ir em busca de algo que é desconhecido, eu preciso ir pela base, eu preciso ir começar lá de trás, começar um pouquinho. E sem perder tempo na ignorância, né, Jimmy? Sem Exatamente. ficar É aquela, preso ali. é aquela história, se eu quero trabalhar com frações, tem que dominar as 4 operações. Sim, Não tem jeito. sim. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez esse trabalho. Só olhar Jesus, né, Jimmy? Só olhar. Só olhar.
e copiemos suas lutas, que os céus da nossa mente abrir-se-ão, e as claridades da sabedoria universal nos banharão com o esplendor da conscientização da verdade. Kardec trouxe para nós também esse conhecimento. Ele foi, estudou profundamente e lutou bravamente também. E trouxe uma claridade, né, que é a luz da doutrina dos espíritos, para nos ensinar. Exatamente. É porque, assim, quando entra numa discussão, vamos narrar assim, um episódio que às vezes eu dou como exemplo. Né? No mundo corporativo, uma vez, uma diretora veio conversar com um gerente, e aí ele recebeu a notícia que o departamento dele ia ser extinguido. Aí ele começou a discutir com essa diretora. A diretora simplesmente disse o seguinte: você está alterado e eu vou conversar com você em outro momento, porque nós não vamos nos entender. A postura dela, praticamente, foi muito passiva naquele momento, né? Porque passiva por quê? Porque ela não se alterou. Ela simplesmente narrou o estado que o outro estava, que o outro gerente estava, e ela disse assim, de uma maneira calma, que além do estado que ele estava, ele não ia entender muita coisa, iam surgir várias situações desagradáveis. Ele, de pronto, reconheceu o erro dele, então aí começaram a tratar do assunto. E ela disse o seguinte: eu não vim fazer com que você seja dispensado. Apenas o seu departamento não vai existir mais porque virá um maior. Então, o que nós precisamos discutir é quem pode ficar, quem está a fim de ir embora da empresa, quem gostaria de ir para outro setor, porque realmente muitas coisas novas virão. E as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade para aceitar o novo, né? Sim. Então, ela veio com outra proposta. Não é uma certa dificuldade, é bastante dificuldade de aceitar o novo. Exatamente. E o novo que Kardec trouxe, geralmente se caminhou, ao invés de ter um entendimento, através da leitura da revista espírita, através das palestras que possivelmente ele tenha proferido, o que acontece? É mais fácil quebrar a vidraça do que fazer outra coisa, né? Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior desconhece a verdadeira porta da felicidade. Aí explica tudo, Dini. Isso, exatamente. Ele termina essa questão 2 do Livro dos Espíritos com esse texto, né? Porque cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Exatamente. Tem muita coisa aí que a gente precisa ainda entender, viu? É isso aí. Bom, então, nós encerramos hoje mais um dia de estudo. Agradecemos a todos os ouvintes, né? E realmente nós, durante a semana, nós tivemos alguns probleminhas aí, mas estamos já retomando e o nosso estudo será nesses moldes que nós estamos proporcionando entre a obra de Joana de Ângeles e a obra de Miramês. Algum comentário, Flavinho? Não? Muitas reflexões hoje, né, Dini? Muitas reflexões hoje. Então, tá bom. Você não quer brindar com a prece de agradecimento? Parece que hoje você está inspirada. Ah, tá bom. Então vamos lá. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, por mais um momento de reflexão, de estudo, de reconhecimento dessa doutrina que nós acompanhamos, para que a evolução do nosso espírito possa seguir. Que Jesus ampare a todos nós, ampare o nosso lar, ampare o nosso planeta.
Que assim seja. Que assim seja. Tudo de bom a todos, uma excelente semana e obrigado. Tchau.